E chegamos na fase final da marcenaria aqui do apartamento CD e a gente também está iniciando com as outras etapas. Agora, nesse momento da marcenaria, a gente consegue fazer a instalação dos rodapés e também dar prosseguimento no fugê. Então vamos lá que essa semana está recheada de coisas para vocês verem. Olá, eu sou o Fernando Bento, seja bem-vindo ao canal do Bosi Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que está acontecendo nesse apartamento e ver o resultado final dele. Então vamos lá para vocês verem como é que agora está avançando com a etapa de rodapé e também mostrar os detalhezinhos da marcenaria que a gente está chegando no fim. Então para começar essa semana a gente foi fazer a instalação dos rodapés, a gente foi dar início nessa etapa, só que a gente encontrou aqui um probleminha, um pequeno problema, né? As peças de rodapé que já estavam compradas aqui no apartamento, o nosso instalador, que já é experiente, falou, olha, essa peça dessa marca, ela estava com um problema de fabricação, que ela estava vindo com um defeito que quando a gente corta, ela perde a camada de acabamento dela. Então a gente fez o teste aqui do corte agora e a gente viu que essas peças estão com esse defeito. Então a gente precisa agora substituir essas peças, vamos levar elas até a loja, fazer a substituição por outro lote ou então por outra marca, para a gente conseguir trazer qualidade aqui para o serviço. Vou mostrar para vocês o que acontece. Olha só, então a gente tem aqui toda a caixa do rodapé, a gente pegou uma peça e essa daqui que a gente fez o corte dela, isso aqui aconteceu, ó. Isso aqui tudo começa a soltar e aí a gente perde esse acabamento. O rodapé ele fica cru, como se fosse só a estrutura. Dessa forma não fica bonito, a gente precisa dar um acabamento aqui. Então a gente vai trocar todo esse lote para que quando a gente faça esse corte, isso aqui fique inteiro. Isso aqui não pode acontecer, tem que ficar igual aqui na frente, né? Não pode soltar. Então a gente vai agora levar essas peças para a loja para a gente trocar o mais rápido possível e não atrasar aqui a obra. E ontem, depois de fazer toda a correria para conseguir trocar o lote, né, dos rodapés, eu consegui, fui até a loja foi super solícita, a gente apresentou o problema, eles falaram, não, tá aqui, pode devolver que a gente vai conversar com a fabricante, e já me deram um novo lote, que a gente chegou aqui na obra, já testamos e esse está perfeito. Então a gente está começando a instalação, deixa eu mostrar para vocês como é que tá ficando. Então aqui estão as novas peças que a gente trouxe, a gente já abriu várias delas, né, que a gente já vai começando a fazer os recortes. A instalação ela é feita com duas ferramentas, a gente usa essa ferramenta, que é a serra de corte, que ela vai cortar as peças de rodapé, e a gente também usa bastante o compressor com empinador, que como tem algumas paredes, como elas já são existentes, que elas têm alguns defeitos, a gente precisa prendê-los com o pino para que ele possa fazer a fixação correta, né? Se a gente não utilizar o pino, ele acaba soltando com o tempo ainda na fase de colagem, quando a cola ainda está fresca, vamos dizer assim. Então a gente já vai fazendo os recortes das peças e a gente vai colocando elas todas nos seus devidos lugares. Aqui, por exemplo, ó, esse pedaço de parede a gente colocou o rodapé, aqui a gente tem um pedaço da base do armário, que ela é de Decton, então não precisa do rodapé aqui, e a gente coloca a peça nesse canto. Então vocês podem ver que a gente faz a colagem dela, a gente tem aqui alguns pontos de pino, que a gente passa o silicone na frente depois, e ele fica bem disfarçado, e como a gente tem essa lateral do rodapé aparente, é feito esse detalhe, ó. Aqui a gente deixa esse pedacinho aqui, a gente faz esse detalhe para que a gente possa ter o acabamento, porque senão a gente iria ver a lateral dele. Então é feito esse recorte, aqui a gente também faz o acabamento, e ele fica perfeitamente instalado. Depois que essas peças são instaladas, a gente vem fazendo toda a calafetação, tanto na parte superior, para a gente conseguir vedar essa fresta que tem com a parede, quanto na parte inferior. Então ele fica todo calafetado e com isso a gente tem um acabamento perfeito do piso com o rodapé e do rodapé com a parede também. Então continuando, aqui a gente está fazendo alguns testes, né, colocando essas peças e a gente vai fazer todo o contorno das paredes onde a gente tem apenas a pintura, né? A gente sempre para na marcenaria, em portas e também onde a gente tem as bases. No caso aqui já começa a cozinha, então não há necessidade. Então a gente vai vir com esse rodapé fazendo todas essas paredes, ele para aqui na marcenaria e depois a gente vem continuando onde tem paredes livres. Agora voltando a falar um pouquinho dos rodapés, vocês podem ver que a gente vem cortando as peças, elas ficam perfeitamente encaixadas aqui no lugar e a gente faz um sistema aqui um pouco diferente na emenda dessas peças. Olha só isso daqui. Nós temos aqui uma peça inteira, ela começa lá e vem até aqui, e aqui a gente tem um outro pedaço. Só que a emenda das duas, a gente sempre faz o corte em meia esquadria. Olha só, pode ver que esse corte ele está aqui na diagonal, porque isso permite que essa frente fique com um acabamento muito melhor. A gente prefere fazer dessa forma, porque o corte reto ele acaba ficando um pouquinho mais aberto, e quando a gente trabalha dessa forma, fica bem mais fácil o acabamento e muito mais bonito. Então aqui o procedimento é esse, todas essas peças vão sendo cortadas, colocadas no lugar, uma pessoa vem cortando e a outra vem fazendo a colagem de todas elas. E cheguei aqui no apartamento agora todos os rodapés foram finalizados, a gente finalizou a instalação com os acabamentos tudo certinho, tivemos mais um avanço na marcenaria e agora com algumas partes da marcenaria prontas, a gente já pôde iniciar a instalação das máquinas de ar-condicionado.
Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês como é que está essa fase da instalação aqui, como que está ficando esse apartamento. Para fazer um giro geral, deixa eu mostrar aqui como é que está ficando. Começando aqui pela lavanderia, esse móvel que vocês viram que ele estava com esse nicho colocado, faltavam alguns acabamentos, né? Essas portas foram removidas e agora já está tudo pronto. O nicho aqui com a fita de LED no lugar, aqui também essa fita de LED já estava colocada, foi feito o acabamento lateral, o acabamento superior todo fechadinho e já com as portas no lugar. E aqui, né, um detalhe dessa abertura aqui do nicho para você conseguir fazer o acesso para as portas. Então foi feita essa cavinha e aí deixou esse espaço muito mais prático, né, para você acessar. Esse móvel aqui já estava 100% pronto, então não teve nenhuma mudança por aqui. Entrando aqui para a cozinha, também todas essas peças, né, estão da mesma forma. Aqui eu acredito que já tinha mostrado essa parte desse porta-pano de prato, que foi colocado aqui do lado. Então aqui também a gente manteve todos esses ajustes, né? Aqui os espaços para forno, para micro-ondas, tudo no seu lugar certinho. A gente teve mais avanços aqui na parte do escritório e na parte do quarto. Aqui no escritório, todos esses acabamentos foram feitos, foram colocados aqui esses acabamentos da frente, né, das gavetas, tudo no lugar certinho. Então aqui falta só poucos ajustes, tem que fazer um acabamento com a fita de borda ali, fazer algumas regulagens aqui nas portas, aqui todas elas colocadas, né, com esses frisos para conseguir ter acesso a controle remoto. Então já está tudo aqui no seu devido lugar. E como eu falei, a gente iniciou a instalação das máquinas de ar-condicionado. Aqui no escritório já foi colocada a evaporadora. Essa daqui é uma máquina, inclusive, que a condensadora continua lá fora, né? É uma máquina existente. Então a gente já tinha a peça lá de fora que não foi removida, só mudamos a parte interna, que antes ela era deste lado e a gente trouxe ela para cá. E aqui ela ficou em cima desse painel, né? Tem essa prateleira com esse painel aqui atrás e ela foi colocada aqui por cima, deixando, obviamente, a altura padrão em cima que é necessária. Aqui ela vai ter um fluxo de ar bem bacana nessa região. Então já está aqui no lugar essa parte da instalação, né? Os rodapés, como eu falei para vocês, foram todos finalizados. Aqui, como a equipe de marcenaria trabalhou, ele está um pouquinho sujo em cima, mas está todo calafetado, já está com todos os acabamentos feitos. Aqui na sala a gente também já colocou a evaporadora, então já está aqui no lugar. A gente inclusive subiu ela um pouquinho, por isso que ficou alguns buracos, né? Para ela ficar um pouco mais próximo do teto, porque senão ela ia ficar mais baixinha. Então a gente já fez aqui a instalação dela também. Essa daqui é a condensadora dela, que o pessoal vai vir hoje para fazer essa instalação. Então ela vai ficar na posição dela, que fica ali fora. A gente vai posicionar essa máquina lá no lugar e já deixar ela prontinha também para todas essas máquinas ficarem funcionando, né? A gente queria fazer essa instalação justamente para tampar todos esses buracos agora que precisa, dar os últimos acabamentos e poder fazer os últimos ajustes de pintura, né? Que no caso aqui a gente vai ter o Fuger. Então vocês podem ver todos os detalhes do rodapé que foi colocado. Aqui o detalhe interessante, né, que é esse detalhe que a gente fez aqui na região dessa varanda que ficou mais elevada. Então o rodapé ele veio de lá e a gente fez todo esse desenho para conseguir acompanhar essa parte do piso, né? Então ficou bem interessante esse detalhe. Aqui o pessoal também já tinha começado a fazer a instalação dessa porta camarão, só que aqui a gente vai ter que fazer um ajuste nela, né, nas portas, para que essa última folha fique fixa. A gente acabou vendo aqui junto com o cliente que vai ser a melhor forma. Então vai ter uma folha que ela vai ficar encostada lá dentro e as outras vão ficar correndo aqui na frente. E elas todas vão ficar acumuladas, né, nessa região aqui. Então esse pessoal já foi fazer também. E aqui na marcenaria dos quartos a gente também teve um avanço, né, mas o pessoal também levou as portas, se eu não me engano, para fazer algum ajuste. Mas aqui a gente já consegue ver primeiro na cabeceira que todas as mesas já estão aqui no lugar. As gavetas também já estão internas, falta só colocar a parte de corrediças, né? São mesas flutuantes, que elas vão ficar aqui na lateral da cama mesmo. E aqui a gente já tem também a fita de LED em cima, né? Deixa eu ver se eu consigo acender ela aqui, ó. Tá aqui acesinha. Então já tem esse detalhe da fita de LED também instalado, né? Que ficou ali por trás da cabeceira. Então isso aqui também ficou 100% pronto. Aqui nos guarda-roupas já foi colocado essa parte da frente, né? Esse acabamento frontal. Então vocês estão vendo que vai ter essa moldura de MDF que vai dar esse acabamento bem bacana. Ela acontece dos dois lados e aqui a gente tem o trilho das portas que vão ser colocadas. Vão ser duas folhas aqui. Uma vai abrir para esse lado e outra para esse lado. Por isso que a gente tem esse espaço aqui, que é onde essa porta vai correr. Aqui eu já havia mostrado para vocês o interruptor, né, que ele está lá dentro agora. Então agora quando a gente passa a mão aqui na marcenaria, ó, a gente já tem o acendimento da luz. Ele fica super discreto e você consegue fazer o acionamento dela sem problema nenhum e não fica nada aparente aqui, né? Que além de não ficar aparente, não vai atrapalhar a movimentação da porta. Todas essas portas aqui também já estavam no lugar, elas têm também essas mesmas molduras que vão ser colocadas. O pessoal levou para fazer algum ajuste, mas elas também já estão prontas, né? Da mesma forma que a gente já está preparando aqui a instalação de fita de LED, estão vendo aqui os sensores, os cabos, ó. O pessoal já está fazendo aqui todos os testes delas tudo certinho para ficar funcionando. Então, a marcenaria está avançando bem aqui
e aí a gente vai finalizar todas essas peças depois. Aqui no quarto da filha a gente também fez a instalação da máquina, essa já é uma máquina nova, né, que o cliente comprou, então já está aqui a evaporadora também no lugar. Como ela é nova, a gente está deixando ela bem embaladinha para não pegar tanta poeira. E aqui a condensadora que a gente vai colocar lá na área externa. Então, o pessoal também está chegando, vamos preparar os suportes para prender ela lá na posição e essa máquina já ficar funcionando também. Então, hoje a gente já tem toda essa parte de ar-condicionado já funcionando, né, para ficar geladinho aqui. Aqui nesse guarda-roupas, todas as molduras que já foram feitas. O pessoal também já tinha trago as portas, mas acredito que levaram para fazer algum ajuste. Mas quando esse guarda-roupa estiver fechado, você não vai ver diferença, né? Você não vai enxergar essa cor antiga que está aqui dentro. Então você vai ver ele todo padronizado aqui no restante do apartamento. E aqui mostrando um pouco da marcenaria, a gente teve alguns avanços aqui nessa parte do escritório. Então aqui a gente fez os acabamentos laterais para receber os rodapés, foi colocado o fechamento aqui. Algumas portas também já estão aqui no lugar. E a parte do tampo do escritório aqui, né, a mesa de trabalho também já está quase pronta. Aqui foi dado o acabamento também, onde vai ter algumas gavetas. Esse tampo foi colocado, que tem esse tampo amadeirado. Aqui será a caixa onde terá as tomadas, então vai ficar de tudo de fácil acesso aqui as tomadas com uma tampinha para elas ficarem escondidas. E aqui gavetas e todo esse espaço já definido como foi pedido para o cliente. Aqui em cima, né, nessas prateleiras que vocês já viram, essa aqui já estava toda pronta, falta só dar o acabamento aqui na fita de LED. Aqui desse lado também a prateleira está toda no lugar, já com acabamento, só falta fazer a instalação da iluminação. Aqui a gente fez também já o revestimento desse pilar, que como aqui a gente vai ter a porta camarão, esse pilar está no mesmo tom para que quando essa porta estiver fechada, a gente consiga ter esse mesmo acabamento. Então vai dar uma continuidade aqui nessa vista. Então, aqui nessa parte do escritório foi isso. Aqui na cozinha também faltam alguns detalhezinhos apenas, algumas gavetas, né, já estavam todas no lugar. Aqui colocamos várias portas também. Essa porta que está sem e essa outra porta desse lado são portas de vidro reflecta. E como o vidro ele acaba sujando muito, pegando muita poeira, essas portas vão ser colocadas por último. Quando tudo estiver já bem no finalzinho, a gente traz elas e já coloca elas no lugar. E aqui nos outros armários da cozinha, a gente tem um detalhe interessante também, que é esse móvel que fica em cima da cuba da cozinha. Por que esse móvel ele tem essa abertura embaixo? Porque aqui está sendo delimitado o espaço do escorredor. Isso mesmo, o escorredor daqui da cozinha vai ficar dentro da marcenaria. Como ele vai ficar aqui, ele já foi posicionado exatamente em cima da cuba, e aqui, como vai ter todas essas partes para você colocar as louças que foram lavadas, você tem esse espaço para que a água possa pingar aqui diretamente na cuba. Então você consegue deixar essas louças escondidas, porque aqui vai ter uma porta basculante, você pode abri-la para ter acesso a tudo isso, ou então você simplesmente fecha e todas as louças vão estar escondidas enquanto elas estão secando naturalmente. E essa abertura aqui permite que ela pingue diretamente na cuba, né? Você não precisa ter essa água acumulando dentro da marcenaria e acaba estragando ela com o tempo. Então, uma solução bem interessante que está sendo feita aqui. E aqui só falta a gente colocar essas portas basculantes e também a estrutura para receber aqui esse escorredor. No restante, toda a parte da marcenaria aqui aguardando só alguns acabamentos, foi dada prioridade ali para o escritório e a gente vai dando continuidade, vocês vão ver a finalização dela. Então vocês estão vendo aí, né, que faltam poucos detalhes para esse apartamento ficar pronto. Agora com os rodapés no lugar, a gente já consegue preparar para colocar o fugê, só estamos esperando acabar um pouco da poeira da marcenaria, né, porque ele vai acabar grudando nesse fugê e não é interessante, por isso que ele vai ser a última etapa. Então a gente vai terminar essa montagem, fazer uma boa limpeza nesse apartamento, fazer a pintura final e aí depois vai vir essa etapa do fugê. Mas vocês estão vendo como é que já está ficando bem bacana, né? As máquinas de ar-condicionado já instaladas. A única máquina que não vai ficar instalada agora é a do quarto do casal, porque é uma máquina que também o cliente já tem e ela está sendo utilizada no apartamento que ele mora hoje. Então ele vai fazer a desinstalação do apartamento e trazer para cá já nos últimos momentos da obra. Mas ela também é instalada no painel de madeira, se vocês lembram, então não vai ter problema de sujeira nenhuma por aqui também. Vai ser bem simples essa instalação. Então, continue acompanhando aqui esse diário de obra para você ver o resultado final desse apartamento. Está ficando bem bacana, né? Vocês estão vendo como é que já está mudando a cara. A gente está aqui nessa fase final da marcenaria. Então, no próximo episódio, vocês já vão ver como é que está sendo o resultado final dele e ver tudo prontinho, né? Como ele vai ficar. Então, se você está gostando desse diário de obra, deixa seu like e se inscreve no nosso canal para você continuar acompanhando e recebendo as notificações. E se deseja ter um acompanhamento como esse da sua obra, é só você clicar no link da descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.